E aí galera, tudo beleza? Hoje eu trago pra vocês o review dessa HQ clássica do Batman, que é Batman Asilo Arkham. Ela foi lançada originalmente em 1989 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela chegou pra gente em 1990 e foi lançada pela Abril Jovem. Ela foi escrita pelo clássico e lendário Grant Morrison. Engraçado que essa foi a primeira história do Batman que o Morrison escreveu. Já começou muito bem. É ilustrado pelo Dave McKean, que fez um excelente trabalho nessa obra. E Asilo Arkham é uma das sagas mais aclamadas, respeitosas e famosas do Batman de todos os tempos. Em todas as listas de melhores sagas do Batman, o Asilo Arkham sempre tem uma colocação nessas listas. Essa edição que eu vou mostrar para vocês é a edição que foi lançada em 1990, portanto é a edição oficial, original da época, tá até aqui o ano de lançamento, não sei se a câmera vai conseguir capturar. Essa é a edição original. Ela foi relançada duas vezes, uma vez foi em 2013 e outra vez foi em 2016, 17, se eu não me engano. Os relançamentos são edições em encadernado, um pouco maior, com capa dura, e tem uns extras também. Mas essa edição ainda continua sendo a favorita entre os fãs de Batman, entre os colecionadores, até porque é a edição original. Inclusive na época do seu lançamento ele foi o quadrinho mais luxuoso lançado aqui no Brasil na época, também foi o mais parecido, o mais fiel com o quadrinho clássico americano, ficou realmente 100% fiel. O pessoal da Abril Jovem só se deu o trabalho de traduzir para o português as falas, porque até o formato do quadrinho, o papel, a lombada e a capa tá 100% fiel ao quadrinho original americano. É realmente uma edição muito bonita para se ter em coleção. Vou contar um pouco da história agora, mas sem dar spoiler, só uma base para vocês terem noção do que se trata. A história tem duas vertentes. Uma vertente é falando do Amadeus Arkham, que é o criador do Asilo Arkham. Você que já está familiarizado com o universo do Batman, você já sabe o que é o Asilo Arkham. E a outra vertente da história é uma história do Batman, é uma aventura do Batman. A primeira vertente, como eu já disse, é contando a origem do criador do Asilo Arkham e contando também um pouco da história desse personagem, como foi criado o Asilo Arkham, o que o personagem teve que passar para ele ter a ideia de criar o Arkham. A segunda história é uma história de terror psicológico do Batman, é uma aventura muito sombria, é com certeza de longe a aventura mais sombria e gótica do Batman, vamos dizer assim. Realmente é um conto de aventura com altas doses de terror. Acontece um motim dentro do Asilo Arkham, todos os maiores vilões do Batman estão presos lá e eles pegam os funcionários do asilo de refém. Então eles contatam o Gordon, pedindo para o Gordon contatar o Batman, sendo que a única coisa que é pedido é que o Batman entre dentro do Asilo Arkham, e quem faz esse contato com o Batman é o próprio Coringa. Então a única reivindicação que ele quer é que o Batman entre dentro do asilo, porque ele alega que o Batman é tão louco quanto todos os prisioneiros que estão lá, e ele quer também acertar as contas com o Batman, não só o Coringa como todos os vilões que estão presos lá. O Batman aceita e acaba entrando dentro do asilo. Antes de entrar, o Gordon até fala pro Batman que se ele não quiser, ele não precisa entrar, não é necessário. É uma situação realmente arriscada, de perigo, mas o Batman é relutante e ele diz que não tem medo de nada. Essa missão realmente é dele, então ele vai entrar lá sozinho. É uma coisa que ele tem que enfrentar e ninguém vai impedir ele de concluir essa missão. E realmente, quando o Batman entra no Arkham, ele se defronta com vários inimigos, o Duas Caras, o Crocodilo, o Chapeleiro Louco e entre outros, que eu não vou dar muito spoiler. E o diferente dessa HQ, das HQs convencionais do Batman, é que ela é extremamente sombria, extremamente dark. É realmente um conto de terror. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas o traço dela é uma obra de arte gótica, sombria, nefasta. É uma coisa realmente... chega a ser até um pouco perturbador esse traço. Mas eu acho que essa HQ ela é tão impactante e empolgante hoje em dia
devido também a esse traço bem característico e bem diferente do que costuma ser as HQs do Batman. Se essa HQ tivesse um traço normal, como os quadrinhos do Batman que a gente costuma ver, talvez esse peso de importância dessa HQ seria diferente. Ela não seria tão popular e tão incrível como ela é até hoje. E essa, sem dúvida, é a primeira vez que a gente vê o Batman no extremo da sua sanidade. Ele tá duvidando de si mesmo se ele é louco ou não. Até antes de entrar no Arkham, ele fala pro Gordon que tem medo de entrar nos portões de Arkham e ver que o Coringa tem razão sobre a sua sanidade. Ele tem medo de entrar no Arkham e sentir que tá voltando para casa, se sentir confortável lá dentro, por ser louco igual os vilões dele que estão presos lá também. E tem uma hora que o Batman tá tão ensandecente na sua insanidade que ele começa a lembrar da morte dos pais dele, que é essa parte aqui, não sei se dá pra ver direito, e ele fica tão aterrorizado, ele fica tão transtornado que ele pega até um caco de vidro e atravessa a mão dele com um pedaço de caco de vidro. Essa cena realmente é muito forte, é muito impactante. A gente vê o Batman, que ele é um herói tão destemido, tão poderoso, chegar a esse ponto de atrocidade, da insanidade. Aí que a gente vê mesmo que o Batman, apesar dele ser imponente, ser forte, inteligente, ele é um ser humano, ele tem medo, ele sente dor. Ele é só realmente um ser humano, por mais que ele seja muito astuto e inteligente, ele é um cara vestido de morcego, ele também tem os medos e as dores dele. E essa HQ explora ao máximo isso, inclusive numa luta que ele tem com o Crocodilo, que é uma luta que ele consegue se machucar bastante. Ele realmente toma um prejuízo bem grande do Crocodilo. E os diálogos dessa luta com o Crocodilo é sensacional. Assim como é sensacional também os diálogos que ele tem com o Coringa, é realmente espetacular, é uma coisa impagável. Afinal de contas, já é de costume os diálogos entre o Batman e o Coringa ser realmente espetacular. Outra coisa legal também é que o Batman nunca aparece de corpo inteiro, como a gente vê nos quadrinhos, ele de corpo inteiro, bem colorido. Ele aparece como uma sombra, um espectro, como se fosse a representação da noite, a representação do medo que os vilões têm. Afinal de contas, a ideia do Batman é essa, né? Ele é uma figura fantasmagórica para meter medo nos vilões. Então essa HQ ela inteira se intercala entre a história que está acontecendo com o Batman e entre a história da origem do Asilo Arkham e do seu criador. E tanto a arte quanto o texto, a história ficou realmente sensacional. É realmente uma das melhores histórias do Batman e, sem sombra de dúvida, é a história mais triste, mais sombria do Batman, mais macabra. Continua sendo uma aventura do Batman combatendo seus vilões, mas é uma coisa realmente, uma trama, uma história de terror. Outra coisa que eu achei muito legal também é que no começo aqui, antes de começar a história, tem um trecho da história da Alice no País das Maravilhas, que é um texto que incita um pouco a insanidade, né, da mente humana, da insanidade humana. E o Batman o tempo inteiro ele tá lidando com isso, com a sanidade dele, até onde ele acha que ele não é louco, até onde ele acha que ele não é igual aos vilões que ele enfrenta. Conforme ele vai avançando dentro do Arkham, ele vai enfrentando vários vilões de formas diferentes. Tem alguns vilões que ele simplesmente ignora, outros ele enfrenta mesmo, ele parte pro braço mesmo. Eu já li muita coisa do Batman, eu tenho muita coisa do Batman em casa para ler, eu coleciono quadrinhos do Batman há bastante tempo. E eu afirmo que Asilo Arkham é uma coisa totalmente diferente de tudo que você já leu do Batman. É um conto de terror, com umas doses clássicas da aventura do Batman, mas é uma coisa muito sinistro, fantasmagórico, bem psicológico, é um terror extremamente psicológico. Tem algumas cenas gore, umas cenas meio de violência, mas nada muito explícito como um filme de terror, como Sexta-feira 13, por exemplo. Não, é um tipo de violência que está dentro do contexto. Ela é uma história fechada, tá? Ela é só um quadrinho, começo, meio e fim, um quadrinho só. Apesar do quadrinho ser extremamente inteligente, bem adulto, é um quadrinho fácil de você entender. Você tem que ter um pouco de conhecimento do Batman, da mitologia do Batman, para você entender 100%, mas é uma coisa fácil de você entender. 100% recomendado para você que é fã do Batman, gosta de história em quadrinho e gosta desse tipo de história dark, sombrio e bem séria. Essa história realmente é bem pesada, tem uma carga dramática bem séria. É aquele tipo de história que depois que você lê, você fica pensando no que você acabou de ler. É um pouco difícil de você digerir.
toda a informação que você acabou de ler nesse quadrinho. Realmente é uma obra de arte fantástico e sensacional. Inclusive, esse quadrinho serviu de inspiração para o game Batman Arkham Asylum. Com certeza, se você é fã de Batman e de videogame, você já jogou. O visual que o Batman usa no game Arkham Asylum também é baseado nessa saga. É aquele capuz que o Batman tem com aquelas orelhas bem grandes, que inclusive está aqui, nesse boneco. É aquele Batman bem robusto, com as orelhas do capuz dele bem grande. Então esse visual saiu diretamente dessa saga. Realmente é uma saga espetacular e altamente recomendado. Se você é fã de Batman, corre atrás dessa saga que você vai se deliciar com essa história. Você pode adquirir essa versão aqui mesmo, que é a versão original. Você consegue achar facilmente em sebos ou no Mercado Livre, num precinho bem legal, 20, 30 reais. Ou se você quiser também a versão do encadernado, que eu vou deixar uma foto aqui em cima para você ver. A versão encadernada ainda tem estoque, você consegue comprar em sites de quadrinhos ou em sites de livraria, você consegue facilmente achar. Um preço acessível, em torno de 50 a 60 reais. E tá aí, gente, essa foi a resenha do Batman Asilo Arkham, HQ indispensável do Batman. Então já sabe, né? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, comenta aqui embaixo a sua opinião e por favor se inscreva no canal, assim você dá aquele apoio e aquele incentivo que a gente precisa para continuar fazendo o nosso trabalho por aqui, certo? Então nos vemos no próximo vídeo. Boa leitura para você. Você vai gostar muito do que você vai ler nessa HQ. Incrível, sensacional, certo? Falou, valeu, abraços. Tchau, tchau.